Galera, vocês lembram quando o Jax falou que era um ovo? Sou só um feto de franguinho incompreendido em um ovo que precisa ser aberto. Não, eu não sou. Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, a sua entidade digital favorita, depois do Kenny. E eu vim falar o que eu achei do final de Digital Circus. Esse canal não é para crianças. Eu tenho acompanhado Digital Circus desde que alguém me falou que parecia com I Have No Mouth. Eu amo I Have No Mouth, já li umas 4 vezes e fiz vários vídeos sobre. E daí eu comecei a acompanhar a série, fazer vídeos e reviews e tal. E não é uma série muito popular aqui no canal, o que eu não entendo por quê. Na minha cabeça, muita gente que gosta de My Little Pony gostaria de Digital Circus. E chegamos à nossa jornada final, né? Eu finalmente vou poder encerrar esse assunto por aqui e tô meio que ansioso para isso. Mas antes eu queria adereçar algumas coisas que fizeram eu perder um pouco do hype com o final. Digital Circus foi lançado primeiro no cinema e depois veio pro YouTube. Mas antes dele ser lançado pro cinema, vazaram o final todo. Eu não sei se era mesmo o final todo e se ele foi lançado finalizado, porque eu nem fui atrás do link disso. Eu achei um grande desrespeito com a equipe alguém ter vazado isso e achei paia as pessoas assistirem e explanarem esse link. Cara, você vai poder ver de graça na sua casa, só espera um pouquinho. Eu entendo que todo mundo quer ver antes pra saber antes e poder falar sobre e não tomar spoiler, mas seria legal ter um pouco de consideração por todo mundo que estava trabalhando nesse projeto. Isso já me deixou um pouco tenso, mas não o suficiente pra perder o hype, né? E daí eu descobri que não ia passar na minha cidade, porque tem poucos cinemas aqui e os cinemas que tem são horríveis. Tipo assim, tem filme aqui que nem chega ou fica uma semana em cartaz e se você não for ver, acabou. E nessa uma semana só tem um horário muito específico que é às 9 da noite. E eu tenho um pouco de pânico de sair de casa à noite e de dia também. Então essa sessão é terrível pra mim. Mas, enfim, bummer novamente, eu não ia poder fazer um vídeo legal indo assistir, como eu fiz em Backrooms, eu não ia poder fazer cosplay, eu não ia poder fazer nada. Me restava esperar até o dia em que iam lançar o capítulo final no YouTube. Tá, e entre esse meio tempo que saiu nos cinemas e veio pro YouTube, teve um espaço de alguns dias, né? Nesses dias, Gooseworks, que é a pessoa que criou Digital Circus, foi duramente cancelada lá na gringa. Porque tinham vazado, né, um vídeo de uma live do pessoal que faz a dublagem fazendo piadas racistas, dizendo uma palavra muito racista nos Estados Unidos, como se fosse engraçado dizer ela do jeito errado, e ficar brincando com essa de ai, eu quase falei, pessoal, quase disse, hein? Hahaha. E eu não vi essa comoção tão grande aqui no Brasil sobre isso, e foram tentando cancelar cada vez mais Gooseworks usando isso e outros comentários meio paia dela sobre OCs e coisas tipo fazer piada com bigodismo e depois, quando questionada, dizer que eu sou mesmo, kkk, piada de novo. E isso tudo foi me deixando paia com a situação, porque eu não queria acreditar que Guzi fosse uma pessoa problemática, vamos colocar assim. Mas quanto mais eu pesquisava para entender qual era a coisa tão ruim que Gooseworks fez, mais eu achava coisas questionáveis. Enfim, isso resultou também no cancelamento de uma pessoa que faz conteúdo para o YouTube que eu acompanho há um tempo, porque essa pessoa teve falas infelizes tentando defender Guzi, e daí todo mundo falou, você não deveria defender Guzi sem pesquisar antes, e daí ele foi pesquisar, e daí viu que o buraco era mais embaixo, e virou uma lambança total. Isso me deixou de bode com a situação toda, digamos assim. Quando eu finalmente fui assistir ontem à noite, eu me peguei não tão ansioso assim mais.
porque passou bastante tempo, eu tive que me esforçar para evitar spoilers, tive que lidar com esse pequeno estresse desse rolê, e muitas pessoas do fandom de Digital Circus americano disseram que se sentiram extremamente mal com esse rolê das falas de piada racista e se sentiram invalidadas por não terem suas vozes legitimadas sobre isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que tinha muita gente falando, cara, isso é muito pesado, tinha muita gente falando que isso não era nada demais, entendeu? Enfim, eu tenho pensamentos muito mistos sobre isso. Eu não posso botar minha mão no fogo e dizer que Gooseworks jamais faria X ou Y e que é uma pessoa boa, porque não a conheço. E sinto muito que essa polêmica tenha afetado o final da obra separada da autora, logicamente. E acho que talvez ela não lidou com isso da melhor forma possível, pensando em imagem pública. Mesmo assim, muita gente ficou com um gosto ruim na boca sobre isso e vareia, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição comentário sobre uma pessoa preta falando como isso afetou ela e como essa pessoa se sente dentro da comunidade, que foi o melhor vídeo sobre isso que eu encontrei na minha pesquisa. Mas enfim, eu só falei sobre isso porque eu precisava falar que isso pesou na minha mente. Eu não tô falando pra incentivar ninguém a ir lá xingar ninguém envolvido nessa treta. Não é pra fazer isso. Se você fizer isso, saiba que eu vou ficar muito triste com você. Oi, pessoal, hoje é sexta-feira, 7 horas. Vamos assistir o novo episódio de Digital Circus. E, cara, não tô com expectativa nenhuma. Eu consegui evitar todos os spoilers. Ô, porra, não tá dublado merda nenhuma, cacete. Remember me. Do I have to say goodbye? Grava só eu mesmo. E vem Grace. É isso, bora. A gente começa basicamente da onde parou, né? Com o pessoal ali meio, nossa, o que aconteceu, caralho? E o Kinger começa a dar algumas explicações, né, sobre o que realmente rolou, enquanto ele estava mexendo no computador, e explica o plot que já estava claro para quem estava acompanhando a série, né? Os brain scanners, os cérebros das pessoas foram mapeados para criar essas personagens dentro do jogo, o que significa que elas não são as pessoas propriamente ditas, mas um tipo de avatar terceiro ao corpo. Terceiro? Secundário. Secundário ao corpo, não terceiro. E tá, foi bom esse contexto, porque eu tinha esquecido completamente disso. E daí o pessoal fala, vamos se unir, galera, a gente pode dar um jeito. Afinal, só temos a nós mesmos aqui, mensagem que a série dá desde o seu começo, né? Principalmente com a Pomni, que é tipo a cola do grupo. Só que, logicamente, o Jax tá de cu duro e não gostando da situação, se sentindo mal e etc. E acaba se afastando e, antes de se afastar, provoca o grupo inteiro, né? Então, Zubul também se afasta e é isso. O Jax coisou? Simples assim? Se foi isso, eu achei uma boa quebra de expectativa, mas eu não sei se é ele. Só sobrou ele, né? Mas... E se for um dos que escapou? Sei lá. Mas é uma boa quebra de expectativa, uma boa surpresa. Não tava esperando que não fosse ter uma puta cena dele escalando pra loucura e tal, e não sei o quê. E eu achei essa parte muito legal, porque eu achei que ia ser todo um momento dramático, grandioso e os cacete. E não foi, simplesmente aconteceu. Achei muito legal, porque me lembrou, tipo, como as coisas no mundo real acontecem, sabe? Uma tragédia horrível acontece sem anúncio nenhum e sem ser um grande acontecimento. Só acontece e você tem que lidar com as repercussões disso. Achei bem pé no chão deles terem feito essa escolha. E durante o episódio eles vão se reconectando, né? Principalmente a Pomni e a Hagatha, que tem um momento de bonding bem interessante. Como a Pomni teve com o Kinger no passado, né? Fofas! Hagatha, Pomni, ó. Elas falam, tipo, as pessoas vão precisar de gente como você agora e tal.
E eu gosto muito da Agatha, eu não entendo por que ela é tão deixada de lado pelo fandom. Eu acho ela muito fofa e legal. E o meu chip é a Pomni com a Agatha, eu não shippo Pomni e Jax. Jamais faria isso. Mas o chip principal, na verdade, é Zubo e Gengo, então foda-se. Aí eu achei interessante perceber como alguns personagens ficam tipo... a minha vida lá fora ainda tá acontecendo, só que de um jeito ruim. Ninguém parece aliviado, tipo, ainda tenho minha vida lá fora. Não, todo mundo tá tipo, nossa, tem que voltar pra essa bosta em algum momento. Ou eu não consegui me livrar desse momento horrível entrando num sonho diferente. Eu ainda tô lá, vivendo aquilo sem saída. Adorei o barulhinho do bicho doido, cavalo bicho doido. Ele... E daí a Pomni decide que é ela que vai lidar com a situação e tenta se reconectar com o Jax ali abraçando o cavalinho depois de apagar as luzes, né, para trazer conforto, como a gente já tinha descoberto através do Kingo. Poder da amizade? É sério? E quando ela se conecta com o Jax, a gente vê memórias de Jax, né? Tipo, lapsos da vida e vai juntando as peças do quebra-cabeça. E essa parte, ela é meio psicodrama, tipo, a Pomni como se entrasse na mente de Jax, procura pelo seu verdadeiro eu entre várias portas. A gente vê alguns recontos, né, de como Jax enxerga as pessoas, né, realidades em que alguém morreu e tal. Porque se for pensar, Jax é intimamente ligado à morte, etc., pela perda dos seus amigos ali dentro. Eu sei que precisa. E eu sou a única que pode te ajudar com isso. Você precisa de mim. E eu te conserto. Nossa, ela disse literalmente I can fix you. Que foi? Já esqueceu que a gente não morre por falta de oxigênio? Isso dá muita brecha pra asfixia autoerótica. Eu te odeio. Que foi? Não age como se você não gostasse, gatinho. Vomitei. Eu tô profundamente perturbado por isso. Eu odiei isso com toda... Eu odiei isso. Você matou a única pessoa que eu amei na vida! Agora eu vou matar você, Jax! Acaba com ele, Zub Zub. Pera, isso quer dizer que ele era afim da Gengo desde o começo. Eu odiei isso aqui por tantos motivos que eu nem sei como começar a explicar. Tipo, você fazer bullying constantemente com uma pessoa e depois estar secretamente afim dela é tipo, é horrível isso. É um tropo bosta de filme adolescente. Ai, eu acho muito feio isso. Se você tá afim da pessoa, esse é problema seu. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo, pelo menos na sua mente, entendeu? Admite que você é afim dessa pessoa. Mas tá, hipocrisia existe, é isso, ok. Também me deixou enojado o tom que Jax fala isso e o jeito que Gengo responde, totalmente desconfortável, mas ainda assim corada. Nossa, achei tudo nessa cena, achei tudo completamente Gengo é minha personagem favorita e eu tava de mal com o Jax nesse episódio. Eu decidi que não gosto mais de Jax depois de ter absorvido tudo que eu vi e tal. Então eu achei simplesmente muito ruim. E isso me leva a pensar numa das coisas mais aterrorizantes que acontecem no mundo real, que é você não tem controle nenhum sobre os pensamentos das pessoas sobre você. Então, tipo, uma pessoa que te odeia, que te xinga, que fala mal de você, que é completamente rude, pode estar secretamente pensando esse tipo de coisa. E foi isso que me deixou nojento, sabe? E tem gente fazendo teorias nessa cena e não sei o quê, mas eu não vou assistir nada disso. Esse é o meu pensamento mais cru
sobre essa cena em específico. A Pomni também descobre coisas sobre Jax ali, como que Jax sabe tocar piano e outras coisas, e que aquele lance do vestido ainda é uma questão e tudo mais. E no fim a gente vê, através de um outro relato, a relação de Jax com Ribbit, que é aquela sapinha que eu amo completamente. Ela é minha segunda personagem favorita. Saiu de talvez pra segunda muito rápido. Só perde pra Gangle, que é minha fave, não tem o que fazer. O cargo é da Queen. E Ribbit é muito fofa, é uma das pessoas que você ia querer ter como amiga, porque ela é compreensiva, engraçada, energética, uma pessoa acolhedora, sabe? E Jax é muito paia com ela. Foi isso que me fez gostar menos de Jax, porque não se trata uma pessoa que só quer o seu bem e só traz coisas boas pra você com essa dureza por motivo nenhum. E Jax fez isso por motivos de seus próprios problemas pessoais. E isso é muito duro e muito ruim. Tipo, até agora eu não achava nada demais em Jax, tá? Todo mundo falava, nossa, mas é desprezível, é horrível e tal. E eu falava, tipo, é ok. É o jeito que escreveram Jax, né? Tipo, pra ser a pessoa arrogante, que é meio fria, meio chata. Mas nesse ponto eu achei que ele se passou e eu não consigo fechar com pessoas assim. E então, nessa cena de grande revelação, Ribbit se abre falando que veio de uma família mormon. Aqui no Brasil isso não é tão forte, mas são pessoas que seguem uma religião e um modo de vida mais restritivo. Eu recomendo esse filme aqui, que é muito bom sobre esse rolê. Eu não sei se ele é historicamente preciso ou como que as pessoas dessa religião viram esse filme, mas ele é muito legal para quem tá de fora entender algumas coisas. Enfim. E daí Ribbit pede, né, pra que Jax se abra também para poderem se conectar e se entender melhor. É lógico que você quer que as pessoas próximas de você se abram para você sentir que conhece elas de verdade e compreender melhor como elas veem o mundo e fazem as coisas. Então acho que principalmente com uma pessoa tão difícil de lidar como é Jax, faria sentido. E Jax conta, né, que tem problemas com sua família, e um belo dia seus pais se separaram e tudo ficou pior. Jax não quer nem ser igual a sua mãe, nem igual a seu pai, porque são pessoas que não representam coisas boas. Jax resolveu contar um segredo íntimo pessoal para sua mãe, e a mãe respondeu com desdém, e isso é muito ruim, você se abrir e receber uma gargalhada na sua cara, não tem coisa pior do que isso. Mas dizendo agora, como seu irmão mais velho digital, você não deveria deixar que o medo do que as pessoas vão fazer quando você se expor te impeça de se expor às vezes. É legal se expor às vezes e ser vulnerável. E todo mundo tem que fazer isso alguma hora. Você não pode ser uma casca forte pra sempre, porque isso é cansativo e te machuca. Jax conta isso, a mãe reage mal e daí Jax tem uma resposta violenta e acaba ferindo sua mãe, né? Jax nunca soube o que rolou de verdade com a mãe, porque fugiu e começou a morar só, na rua, sem casa. E a gente sabe pelo comportamento infantil que Jax é uma pessoa bem jovem, então com certeza é um contexto perigoso. E eu empurrei ela para trás com toda a força. Ela caiu no chão e ela não levantou. Filha da puta matou a mãe. Porra. Ribbit se sente bem de ter recebido essas informações, né? Ter sentido que era digna de confiança. E ela tira a gravatinha dela e coloca na cabecinha de Jax e fala: seu segredo está salvo comigo. Então a gente sabe que esse segredo é sobre coisas de gênero. No meu canal eu analisei o quarto de Jax quando apareceu, porque muita gente falou: Jax é trans, olha o quarto. Você não falou do quarto, queremos saber do quarto, o que você achou do quarto? E eu fui burro e fui pro lado errado. Eu achei que Jax era
trans masculino, mas como a gente fica implícito pelo laço na cabeça e pela música Isn't She Lovely, Jax é trans feminina. E eu vi muita gente usando pronomes femininos com Jax a partir de agora, mas eu não me sinto confortável de fazer isso porque ela nunca se referiu a ela mesma assim. E pelo que eu entendi, Jax é uma pessoa trans no armário. Então usar o pronome, mesmo que seja certo, me parece invasivo. Eu sei que é só um personagem, eu sei, mas eu tô evitando usar pronomes e quando não consigo eu uso alguma coisa neutra, tá? Espero que isso seja aceitável pra vocês. Enfim, não tem como dizer que Jax não é trans, foi confirmado pela dubladora da Agatha, por Guzzy Works e pela música Isn't She Lovely. Eu acho isso muito legal, que Jax seja uma pessoa trans, fora do padrão, né, sem estar no ápice da transição, como a gente sempre vê nas representações da mídia, porque isso é mais fácil das pessoas se processarem e entenderem, e mais palatável, e como é a única representatividade que a gente tem, a gente não pode escolher muito. Então eu achei isso muito legal, mas eu não consigo mais gostar de Jax pelo que fez com Ribbit. E não tem nada a ver com ser trans, e não tem nada a ver com eu ter errado na especulação. Eu acertei, mas foi um meio certo, assim, dá pra considerar, mais ou menos, mas eu achei que era um caso de trans masculino, e isso foi uma bola fora minha, peço desculpas a todo mundo, e também não peço desculpas porque era uma teoria, ninguém sabia de porra nenhuma, enfim. Não aconteceu nada! Você fica deduzindo coisas sendo que elas não existem! É você que tá me usando! Não Você tô! tá me manipulando Não e começando... Desculpa. Eu vou te deixar em paz. Nossa, por que ele tá sendo assim com ela? Meu Deus, ela se foi. Tadinha. Jax é totalmente grosseria e poucas palavras com Ribbit depois disso, e faz pouco dela, faz pouco da amizade, evita ela, troca ela por Kaufmo, e o próprio Kaufmo fala, a gente não era tão próximo assim, entendeu? Como você e ela. E isso leva Ribbit a também virar monstro, despersonificar. Eu sempre esqueço o nome que o pessoal usa para essa transformação. E Jax não fez nada. Nada. Com certeza tem muito remorso no seu subconsciente, mas eu não vejo essa pessoa mudando, nem querendo melhorar. Então eu não consigo perdoar esses erros. Sim, dá para entender por que Jax agiu assim. Vem de um lugar de trauma, de não saber reconhecer afeto, de não valorizar amizades e muitas outras coisas, mas eu não consigo perdoar, sinceramente. Porque Ribbit se foi, entendeu? Não tem conserto. E a gente foi privado de conhecer ela por causa disso. E, novamente, eu sei que é só uma série, tudo bem, mas para esse vídeo fazer algum sentido, temos que entrar na psique, onde todas essas coisas de faz de conta são importantes. Bom, Pomni quase se fode tentando recuperar Jax, mas os seus amigos a ajudam e depois todos coletivamente fazem um forte, onde Jax pode ficar em contenção para não ferir ninguém e tal. O que para mim é muito melhor do que o desfecho que várias pessoas sugeriram, que Jax ia se sacrificar para salvar todo mundo, e virar mártir e não sei o que, e todo mundo ia sair bem, e poder da amizade. Teve sim poder da amizade, mas eu acho que a esse ponto era inevitável se a gente quisesse um final feliz, e eu acho que foi um final bem feliz, mesmo com isso tendo acontecido a Jax. Eu gostei dessas pequenas surpresas, mas eu também esperava mais do final. Não sei exatamente o que eu esperava, e eu não sei se é justo eu esperar alguma coisa, sendo que eu falei que eu já tava meio paia sobre isso. Acho que eu esperava algo que me fizesse me apaixonar pela série de novo, sabe? E eu não ia ter isso, porque o final não foi feito pra mim e pra minha experiência individual.
Então, eu acho que eu tenho que agradecer o que eu recebi e dar essa experiência como completa, afinal. Bom, depois de tudo isso, o pessoal volta a ser uma gangue unida, né? E consertaram o circo pelos buracos e tal, todos fazendo formatinhos ali, porque agora tá todo mundo jogando no criativo. Isso foi legal também. A soberba voltou. Eu totalmente não esperava que o Kane fosse aparecer. Foi outra grata surpresa, mas eu acho que ele não precisava ter voltado. Eu não achei que foi tão significativo assim. Quer dizer, foi, porque sem ele a gente não saberia de uma coisa que todo mundo tava doido pra saber, né? Mas eu acho que não precisava dessa parte, sei lá. Enfim, Kane consegue sair do Void pra onde ele foi banido, porque ele tem poderes de ADM também, e também se livra da parte que ele absorveu como se fosse um feto maligno que come o irmão, e soltou pra fora, né? O Abel, como eu apelidei no meu vídeo de review. E assim ele fica mais estável mentalmente, menos poderoso, mas mais estável. E volta pro circo, onde ele encontra a Lua. E a Lua fala, apesar de tudo isso, eu ainda te amo. E ele fala, nunca te programei pra falar isso. E essa parte foi bastante tocante. Eu acho que ela encerra, né, o ciclo do Kane de... eu precisava muito amar, mas eu fui feito pra amar, só que nunca consegui e tal. Achei que foi um desfecho ok. E no fim, o Sol e a Lua nunca tiveram relevância nenhuma. Isso foi um pouco paia também. O Sol nem apareceu, eu gostava muito do Sol. Um beijo, Fedubs. E daí o Kane fala, galera, se vocês quiserem me aceitar de volta, tamo aí, e eu vou dar poderes pra vocês mudarem as aventuras se quiserem, e tô na situação de cachorro sem dono, então estou disposto a tudo para que vocês me perdoem. E o pessoal perdoou ele, isso foi legal da parte deles. Eu não sei se eu teria perdoado. Todo mundo encontrou com o tempo um jeito de perdoar e conviver naquele espaço de maneira mais amigável. Uma coisa que eu esqueci de comentar sobre Jax é que Gangle também é um fator decisivo para mim gostar de Jax ou não, porque Jax sempre foi paia com Gangle e eu amo ela. E eu entendo o apelo que Gangle tem pra ser uma pessoa que todo mundo pode zoar, porque ela nunca revida. E eu entendo como isso machuca ela profundamente. E eu entendo a dor dela de chorar, mesmo vendo uma pessoa que fez mal pra ela se fudendo. E essa cena me deixou muito triste, paia. Eu não chorei assistindo, que foi uma vitória pra mim, tá? Mas teve uma hora que eu senti meu olho enchendo d'água e foi por causa dela. Porque ela merecia pessoas que fossem tão gentis quanto ela é, entendeu? Eu preparei uma coisa. Venham até o palco quando estiverem prontos, tá bom? Ele fez um slide show da vida deles. Ele fez! Nem fudendo. Bom, então quando o pessoal resolve dar uma colher de chá pro Kane, eles vão assistir o que ele preparou pra eles, né? Que eu consegui chutar lindamente, do mais absoluto nada o que era. E daí a gente consegue ver quem são as pessoas por trás dos personagens. E isso foi um fator decisivo pro Kane entender que aqueles fragmentos são pessoas e o que ele ama tanto nas pessoas, por isso ele quer ser como elas. Que é a sua diversidade, como todos somos únicos e especiais por causa disso e blá blá blá, Snowflake.
A gente então conhece como tá a vida de cada um e tá todo mundo tendo vidas maravilhosas. Eu esperava que fosse acontecer alguma tragédia. Até o final tinha algo dentro de mim gritando: não vai acabar bem, não pode acabar bem. Eles estão fazendo RP das vidas deles. Todo mundo com comidas deliciosas e a Pomni vai comer um peixe. Vai acabar tudo feliz assim, poder da amizade, é isso? Foi. Foi isso mesmo. Eu esperava que o final fosse um pouco mais visceral, eu acho, ou mais brutal, como a gente achou que seria no começo, por causa de I Have No Mouth. Eu tava com todas as expectativas erradas, eu acho. Acho que a culpa foi toda minha, na verdade. Pomni é uma youtuber que tá se dando bem, ela ainda tem amigos, ela continua fazendo o que gosta. Hagatha também, ela é uma garota dos esportes e ela tá indo bem nisso e cada vez mais confiante sobre suas habilidades. Gengo conseguiu começar a fazer sua comic e largou o emprego que odiava. Good for her, que bom. É o sonho de todo artista poder viver da sua arte. E eu espero chegar lá em algum momento também. O Kengo tem sua esposa e suas 2 filhas. Ele é o mais vencedor nesse quesito, por ter uma família e sucesso. Zubal conseguiu o seu bar, como o Zubal disse que queria. E o pessoal se tromba lá no bar de Zubal, o que foi legal, mas um pouco microcósmico. Todas as pessoas que foram escaneadas são da exata mesma localização geográfica e de idades parecidas, tirando o Kingo. E Jax continua vivendo e arruma um emprego e tá melhorando cada vez mais. E aqui entra uma outra polêmica. Muitas pessoas estão falando: se Jax é trans feminina, por que homem? O pós-crédito, meu pai. Me fala que vai ter um acidente horrível, por favor. Não teve. Muitas pessoas não fazem a transição médica ou hormonal no momento em que descobrem que são trans, ou mesmo anos depois, porque isso não é um processo fácil. E você não deveria ser obrigado a fazer isso, literalmente modificar suas características externas para agradar as pessoas e ficar mais aceitável para elas. Sim, é mais seguro, você vai ter uma vida melhor e vai ser mais respeitado, mesmo que a gente seja alvo de desrespeito todo santo dia. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens, como biologicamente, né? Todo hormônio tem uma grande ação no corpo todo sistemicamente, e não é brincadeira, é uma coisa bem séria que precisa de acompanhamento médico, dinheiro, recursos, ajuda e tudo mais. Mas eu gostaria muito que as pessoas parassem de obrigar os outros a transicionar. E isso não é legal, porque muitas pessoas não podem fazer nada a respeito de como elas vivem. Por segurança, por dinheiro, por qualquer motivo que seja, e isso deve ser respeitado. A gente também deveria considerar várias variáveis que talvez Jax não queira transicionar no momento medicamente, ou que esteja feliz com as suas características do jeito que são, ou que simplesmente ainda tem coisas para entender sobre o seu próprio processo. E se você se parece com isso, isso não invalida de forma alguma a sua identidade. Mas, por enquanto, o que a gente viu de Jax é isso, e
a identidade dela ainda é válida, mesmo estando no armário. Foi essa forma que Gooseworks quis abordar esse assunto. E pode ter N motivos pra isso. Foi isso? Eu não sei se eu entendi bem. Eu devia ter revisto o último episódio, mas assim... Achei bom que não teve grande sacrifício do Jax para salvar a todos, ou da Pomni, ou sei lá quem fosse. Eles consertaram a situação com o poder da amizade. Legal. Esperava alguma cena bombástica e não um grande episódio focado no backstory do Jax, mas foi legal. Eu sinto que eu gosto menos do Jax agora, mas amo a Ribbit e... foi isso que eu achei. Como eu falei o vídeo todo, a minha experiência foi afetada por vários motivos. Eu não pude experienciar com a mesma alegria que eu experienciei alguns episódios no meio da jornada, mas eu sou grato por esse projeto, por ter conhecido ele e como ele foi feito e tudo mais. E eu gostei, só não é o que eu esperava e eu não estava no melhor momento possível para consumir isso. E espero que vocês tenham gostado da minha review sinceraça. Eu poderia vir aqui falar que achei tudo e fingir uma empolgação, mas acho que não é para isso que vocês estão aqui, né? Obrigado por assistirem até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E eu acabei conversando com uma pessoa que eu gosto muito, e essa pessoa me disse que eu sou filho de Zooble e Gangle, uma fusão de Zooble e Gangle. E isso me fez sentir obrigado a fazer Zooble na minha ilha do Tomodachi Life para ser parzinho da minha Gangle. E eu gostei muito de como ficou. E eu amo eles. Espero que fiquem juntos no meu Tomodachi Life, que só tem importância pra mim, eu sei. É isso, obrigado por assistirem até aqui. Você já sabe como pode ajudar o canal, se você não sabe, tá aí na tela. E muito obrigado e tchau!